Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como otimizar um processo utilizando o simulador Easy. Bom, para esse exercício vamos utilizar um exemplo pronto, um exemplo que acompanha o sistema. Será este exemplo aqui, de destilação via pressure swing da mistura acetona-metanol. Este é o caso. Bom, metanol e acetona formam um ponto de azeotropia, apresentam um azeótropo. Então não podem ser separados com uma única coluna. Mas, com este processo, conseguimos separá-los utilizando duas colunas. O ponto de azeotropia de uma mistura depende da pressão e da temperatura. Então, se alteramos as pressões entre as colunas, alteramos os pontos de azeotropia e podemos então separar essas substâncias. Neste exemplo aqui, nós temos na primeira coluna teremos no fundo dela metanol praticamente puro e no topo dela temos uma mistura muito próxima do ponto de azeotropia para a pressão de 1 atmosfera, porque essa coluna aqui está em 1 atmosfera. Na segunda coluna estamos numa pressão maior de 10 atmosferas e o ponto de azeotropia é outro. De tal forma que, uma vez que o ponto de azeotropia se altera, a composição azeotrópica de uma coluna já passou o ponto de azeotropia na outra. Então conseguimos no fundo dessa segunda coluna acetona praticamente pura e no topo, de novo, uma mistura muito próxima do ponto de azeotropia, mas desse novo ponto de azeotropia. Esse topo pode ser reciclado para a primeira e então conseguimos metanol praticamente puro e acetona praticamente pura neste processo. Bom, mas nessas condições aqui apresentadas, essas purezas estão bastante altas, 99,998 aqui e 99,887 aqui, em base molar. Digamos que essas purezas são muito grandes, não queremos essas substâncias tão puras. Podemos então otimizar esse processo, de forma que, se não queremos uma pureza tão grande, podemos reduzir as razões de refluxo, e então reduzir a quantidade de calor necessária, ou, indiretamente, reduzir o custo desse processo. Se quisermos otimizar isso automaticamente, reduzindo o custo global do processo, precisamos ter uma variável que é a soma dos calores das duas colunas. Isso pode ser feito através do bloco calculadora. Então, vou introduzir uma calculadora nesse processo. Uma calculadora pode ter várias variáveis. Nesse caso, eu terei apenas uma variável, que é o calor total do processo. Ok? Adiciono aqui. Então, a minha calculadora tem apenas uma variável, calor total. Essa variável é uma variável como qualquer outra no processo. Se eu especificar um valor aqui, 100, por exemplo, ela vai ficar com esse número. Não é isso que queremos. Queremos que esse calor total seja, de fato, a soma dos calores das colunas. Como é que isso é feito? Então, no lugar de especificar um valor fixo, vamos colocar uma fórmula. Isso é feito da seguinte forma. Digitamos a tecla igual. Ao fazer isso, o editor de fórmulas aparece. Essa ferramenta aqui. No editor de fórmulas, podemos nos referenciar a qualquer variável do processo. Como é que isso funciona? Digamos que eu queira colocar aqui na minha fórmula o calor da primeira coluna. Então, eu simplesmente clico na coluna, rolo até o seu calor de refervimento, calor de reboiler, e clico aqui. Com isso, ele coloca aqui o link dessa variável e já nos apresenta aqui o valor. Eu não quero só o calor da primeira, eu quero o calor da primeira coluna mais o calor da segunda. Então, mais, clico aqui, calor da segunda coluna. E aqui está o valor, 3,06 vezes 10 na 7, porque as fórmulas estão sempre no Sistema Internacional de Medidas. Então, vou colocar aqui, se eu quiser um valor em megawatts, dividir por 1 expoente 6, 1 vezes 10 na 6. E aí eu já tenho o valor aqui, 30, agora, megawatts. Ok. Então, a partir desse momento, toda vez que eu rodar uma simulação, esse calor que está aqui apresentado será a soma dos calores. Com isso, podemos então agora otimizar esse processo. Vou abrir aqui a ferramenta de otimização, em simulação, otimização. Nos será apresentado esse diálogo para que a gente faça a configuração da otimização.
Primeira coisa a informar é qual é a função objetivo. O nosso objetivo é minimizar o calor da calculadora, o calor total do processo, que no momento vale 30. Se quiséssemos maximizar essa variável, selecionaríamos aqui, maximizar. Mas como queremos minimizar, já está correto. Quem são as variáveis de otimização, as variáveis que iremos variar? Serão, na primeira coluna, razão de refluxo, na segunda coluna, razão de refluxo, e na segunda coluna podemos ainda otimizar o quanto é reciclado para a primeira. Aqui estão os valores atuais, 4, 6 e 200. E quais serão as nossas restrições? As restrições serão as purezas da corrente de metanol, sua fração molar de metanol, queremos que ela seja no mínimo 995, e a corrente de acetona, fração molar de acetona, também no mínimo 995. No momento, essas purezas são maiores e por isso gastamos mais calor, gastamos 30. Agora podemos, com as configurações já feitas, mandar que o sistema execute a otimização. Então, as variáveis livres de otimização serão variadas, esses valores 4, 6 e 200. Essas restrições deverão ser respeitadas e esse valor deverá ser minimizado. Rodamos aqui. Temos a otimização sendo executada. Cada ponto desses é uma nova simulação, então estão sendo feitas várias simulações. E após 75 simulações aproximadamente, temos um valor ótimo de 23,34 do nosso calor. Então, passamos a gastar bem menos calor, de 30 para 23. Agora, se fechamos aqui a otimização, rodamos novamente, estaremos aqui com a nossa configuração otimizada de razões de refluxo e de reciclo. Bom, era isso. Então agora vocês sabem otimizar processos com o simulador Easy.